Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 28 de agosto. Agora na Espanha, 10 horas e 27 minutos. No Brasil, 5 e 27 da manhã. Gente, a BTC tá selvagem. Agulhou feio. Voltou basicamente para o patamar da VWAP anual. A gente claramente está desenhando uma congestão triangularizada que tem por centro gravitacional a VWAP anual. Agora a gente deve ficar basicamente testando esse patamar de 58, 59. Depois o target subsequente vai ser estressar algo entre 62.800, 63, perdendo amplitude movimentacional. Aqui no 6 horas, a BTC basicamente voltou para o patamar da VWAP mensal, que nesse momento está um pouquinho abaixo de 59 mil dólares. E está fazendo, às vezes, da base dessa cunha aqui nesse momento. É muito provável que agora a gente volte a estressar um patamar entre 62.900 e 63 mil dólares. No diário, o que aconteceu é que basicamente a gente rejeitou o desenho de um corpo real inteiro comprador para cima da MM200, que é essa linha alaranjada, e voltamos a estressar a base dessa cunha, que está bem mais clara lá no diário ancorado pela banda de VWAP anual. Ou seja, tecnicamente a gente segue congestionado. O índice do medo e da ganância acabou desabando, estava indo para algo próximo a 50, voltou para 30. Vou até dar o refresh aqui. O que estava acontecendo é que os alavancados no sentido long estavam abrindo muitas posições. E o mercado, não, primeiro que ele precisaria carcomer todas as ordens de vendas no patamar ali entre 66 e 70, e o mercado também não tem dinheiro para deixar todo mundo multimilionário, já que se o mercado catapultasse o preço em direção a 70, basicamente essas pessoas manteriam a posição altamente alavancada no sentido long para um eventual rompimento de 70 até 73, ou seja, é preciso liquidar os alavancados para que o mundo cripto possa subir. Agora vai começar um movimento de escadinha de volta para a aresta superior. Agora, o que vai promover o rompimento dessa faixa resistencial, que está fazendo às vezes da extensão dessa LTB, linkando todos esses topos descendentes e subsequentemente vai fazer com que o preço volte a estressar os cumes dessa congestão entre 66 e 70, é a posição super alavancada no sentido short. Isso agora vai começar a acontecer com alguma força, justamente porque o índice do medo e da ganância está recuando para baixo de 30, ou seja, há cada vez mais integrantes do mercado cripto desanimados, apostando numa queda mais consistente do mercado. Agora os alavancados no sentido short vão abrir posição e a liquidação desses alavancados no sentido short é que vai levar a BTC para algo acima de 66 e que provavelmente deve buscar 70 para romper 73. E aí é chapéu para o palhaço. A BTC facilmente explodiria em direção a 6 dígitos. E há um claro descompasso movimentacional entre o DXY, que mede a força do dólar norte-americano, e a BTC. Justamente porque a BTC, ela guardando essa relação movimentacional de inversão com o DXY, ela tá devendo aqui uma fuga ascendente, exatamente como o DXY já desenhou, uma fuga descendente. Na primeira tentativa agora falhou, claramente falhou. Agora, a partir da segunda, terceira tentativa, é muitíssimo provável que essa cunha no diário, que está claramente se desdobrando em favor de um rompimento ascendente, é muito provável que na segunda ou terceira tentativa isso aqui acabe redundando numa pernada em direção a 6 dígitos. O Trix segue violentamente apontado para cima no caso da BTC e no caso do DXY violentamente apontado para baixo. O DXY só vai parar de cair ali em 97. Na seara fática, Bitcoin cai para baixo de 59 mil. Chegamos a fazer a mínima em 58,34, se eu não me engano, foi 58.034. Agora a gente está desenhando um corpo real vendedor que está estressando a base dessa cunha. Não houve exatamente um motivo para essa queda da capitalização do mundo cripto em mais de 6%.
O nível de liquidação dos alavancados no sentido long bateu 311,29 milhões de dólares em liquidações forçadas, 281 milhões em posições compradas para BTC, ou seja, não foi um volume pequeno, e mais de 100 milhões em posições compradas de ETH. Enfim, o mercado ele acaba liquidando esses super alavancados justamente pelo que eu falei. Não há dinheiro para deixar todo mundo multimilionário. É preciso liquidar os alavancados também no sentido long, para que o book fique leve, para a BTC poder voar mais alto. E a Sony iniciou o testnet da sua blockchain, a Sonium, que na verdade, um roll-up rodando numa solução de camada 2 da rede ETH. O CEO da Sony reportou que a empresa demorou um pouco para aportar na Web3, mas reconhece que agora será o mainstream no lançamento dos próximos dispositivos que serão crypto-friendly, por assim dizer. A tendência agora, gente, é que os gigantes do mundo, não só do mundo TradeFi, mas também gigantes tecnológicos que produzem de hardware a softwares até dispositivos de jogos, como o caso da Sony. Agora a tendência é que todas elas aportem na Web3, justamente porque o que estava acontecendo é que a Web 2 é uma força computacional, como é o caso do iOS da Apple, é uma força computacional altamente centralizada e se vocês repararem bem, a Apple ela é a última das Big Techs a aceitar o desenvolvimento da Web 3 e o aumento desse tráfego de dados e riquezas dentro da Web 3 é uma séria ameaça ao iOS. A Apple só vale 3 trilhões porque circulam dados e riquezas dentro do iOS que justificam o valor de 3 trilhões para a Apple. Mas, com certeza, dados e riquezas trafegando pela Web 3, ou seja, saindo da Web 2 altamente centralizada, saindo de um iOS, de um Android, e trafegando não por apps, mas por dApps, que são apps descentralizados, é óbvio que isso vai impor uma perda, não só em termos de tráfego de dados e riquezas que vão deixar de fazê-lo pela Web 2 e vão acabar trafegando somente pela Web 3, mas o fato é que gigantes da indústria de games, por exemplo, no caso da Sony, que é um gigante também em outros setores, mas principalmente pelo fato de grandes players começarem a fazer com que o tráfego de dados e riqueza aportem em direção à Web 3, isso com certeza é uma virada de chave. O que eu reporto aos senhores é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é só a tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, treasuries, bonds, que é o mercado mais líquido do mundo, o mercado das stablecoins, que vai basicamente promover um terremoto no mercado forex. Tudo isso vai migrar para a Web 3, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Essas agulhadas, a BTC e o mundo cripto tem esse padrão de subir desabando, mas sobe. Essas agulhadas são necessárias para liquidar os super alavancados no sentido long também, porque o mercado não tem grana para deixar todo mundo multimilionário. Mas eu volto a insistir com os senhores, isso aqui, na próxima tentativa de rompimento, vai acabar cedendo e levando a BTC para 6 dígitos. O mercado cripto, ele se move dessa maneira, espasmódica. Ele sobe desabando, mas sobe. Isso aqui, na próxima tentativa, vai explodir em direção aos 6 dígitos. Por isso que eu volto a insistir. Não ousem estar desembarcados quando o market cap das altcoins explodir para 2 trilhões. Porque, basicamente, as altcoins de alta octanagem vão triplicar de valor. O que está acontecendo
no mundo TradeFi, em que grandes corporações já estão migrando para o tráfego de dados e riquezas em direção à Web3, é só a ponta de um grande iceberg. O que está acontecendo é absolutamente revolucionário. Ficar de fora do mundo cripto agora é uma insanidade. E eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. O que tá tudo fermentando ao mesmo tempo. Em algum momento isso aqui vai explodir de forma espasmódica para 2 tri. Em relação ao market cap das altcoins, e para BTC, isso aqui facilmente vai explodir para mais de 100 mil dólares numa paulada só. Não haverá aviso. O mundo cripto se move de forma espasmódica. Quando a gente acorda, já subiu 15%, depois 20%, depois 30% e não dá tempo de embarcar. A hora de se posicionar é agora. Agora a BTC vai começar uma acumulação em torno da VWAP anual, vai acabar estressando de novo aquela resistência que é a extensão da aresta superior da bandeira de alta. Isso aqui fatalmente vai redundar numa paulada em direção a 100 mil dólares. E tudo o que está acontecendo em termos de migração de dados da Web 2 para a Web 3 só reforça o que eu estou falando. E os Emirados Árabes Unidos e a Tom Society, que é como se fosse a Tom Coins Foundation, o equivalente à Ethereum Foundation para Tom Coin, pediram à França explicações para a longa detenção já são um pouco mais de 48 horas de detenção do Pavel Durov, alegando que até agora não é possível saber as acusações que pesam contra o Durov. Gente, eu morro e não vejo tudo. Como é que pode os Emirados Árabes Unidos exigirem o cumprimento de garantias fundamentais da França, que é o berço das liberdades e das garantias fundamentais? Foi na França, o berço das revoluções burguesas, que basicamente criaram o Estatuto de Garantias e Direitos Fundamentais, mas enfim, os Emirados Árabes Unidos exigem da França pelo menos as acusações que pesam contra o Durov. Para quem não sabe, o Durov ele é francês, mas também tem nacionalidade nos Emirados Árabes Unidos. Ele tem as suas empresas sediadas em Dubai e agora ele, ao que parece, ele continua detido na França e a sua defesa não tem acesso à integralidade das acusações que pesam contra ele. Mas, enfim, o que é bizarro é os Emirados Árabes Unidos exigirem o cumprimento de liberdades e direitos fundamentais da França, que é o berço dessas liberdades. Na seara geopolítica e finanças internacionais, as ações ficam aquém de altas recorde, mas estão se aproximando dos patamares recorde. Aqui na Nasdaq a gente está se aproximando perigosamente do último topo. Isso tudo por conta dos dados das mega caps, que são aquelas empresas com capitalização acima de 1 tri, que é o caso da Nvidia, da Apple, da Microsoft. Agora, a Nvidia anunciou o lançamento de um software que vai acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial empresarial, o NIM Agent Blueprint. Segundo o CEO da Nvidia, esse software vai facilitar a criação de ferramentas e de agentes de AI generativo específicos para empresas, como serviço de atendimento ao cliente, investigação de novos medicamentos. Tudo isso vai acontecer num espaço de tempo curto. Eles anunciaram que até o final do ano esse software estará numa fase beta para ser lançado no começo de 2025. Ou seja, gente, a chance da gente tentar interagir com um ser humano buscando informações sobre qualquer transação ou aquisição de bens e serviços de uma empresa, a chance da gente interagir com um ser humano real está cada vez mais remota. Agora o lançamento de
interfaces de AI específica para o meio empresarial, vai com certeza potencializar e basicamente as empresas vão todas incursionar por essa AI generativa e fatalmente a interação com os seres humanos, principalmente para consumidores, vai ficar cada vez mais remota. E um ataque de um drone ucraniano provocou um incêndio ao sul da Rússia. Tanques de petróleo no distrito de Kamensk, na região de Rostov, ao sul da Rússia, foram flagrados sendo em chamas, sendo alvo desses drones ucranianos. O mundo segue virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente está desenhando uma cunha que tem por centro gravitacional a mediana do canal de Keltner aqui no diário, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas 3 linhas do canal de Keltner. No gráfico diário ancorado só pela banda de VWAP anual, a gente percebe que o centro gravitacional dessa acumulação é a própria VWAP anual. Então agora a tendência é que a BTC volte a estressar algo entre 62 e 63 mil dólares, dando vigência aqui a uma pernada impulsiva que fatalmente vai redundar no estresse da aresta superior daquela bandeira de alta que a gente está configurando no diário e no semanal. Eu volto a insistir com os senhores. No semanal, o corpo real nem ficou vendedor por conta dessa queda. A exponencial curta já cruzou de baixo para cima a lenta, ou seja, tudo leva a crer que numa próxima tentativa de estresse da aresta superior, fatalmente isso aqui pode romper e a BTC fatalmente buscar os 6 dígitos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Toncoin, Kusama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.